Saudações, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem aí, tudo certo? Para mais um vídeo. Um vídeo aí o segundo vídeo, né? Nós estamos aqui meditando a respeito da tentação de Cristo. E agora está em Mateus, capítulo 4, versículo 5, onde está escrito, né, que então o diabo o transportou até a cidade santa e o colocou no pináculo do templo e disse: atira-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te tomem pela mão, para que não tropeces em pedra alguma. Vamos lá para mais um vídeo? Bora! Satisfação como vocês estão aí novamente, né, pra gente continuar meditando na palavra do Senhor, falando das coisas do reino de Deus. Isso é muito bom. E nessa mensagem nova nós vamos meditar hoje, porque nós meditamos em Mateus 4:4, onde Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí então nós vamos meditar hoje em Mateus 4:5. E eu lendo essa passagem, né, buscando direção de Deus, de como eu deveria falar a respeito dela, buscando direção do Espírito Santo, porque ficaria muito vago, né, se eu apenas lesse essa passagem e dissesse assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque nós temos que ler a mensagem, explicar a mensagem e depois aplicar a mensagem. E eu pedindo direção para Deus de como isso poderia ser feito, né, de uma maneira simples, para que todos nós pudéssemos entender e aplicar em nossas vidas. E Deus me deu direção de uma maneira tal que eu vou contar para vocês um pequeno pedaço do meu testemunho. Mas para isso nós precisamos entender o contexto dessa passagem, né? O que aconteceu ali. Primeiro, que Jesus ele estava no deserto. Deserto quer dizer local de prova, né? Onde nós passamos por momentos difíceis. E Jesus estava no deserto. Já foi relatado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E Jesus estando no deserto, a Bíblia diz que então Satanás foi ter com ele para tentá-lo. E na primeira tentação, que foi para que se transformasse pedra em pão, Jesus ele responde na palavra, dizendo que está escrito que nem só de pão viverá o homem. E olha o que acontece. Satanás não desiste. Ele falhou da primeira vez.
Ele falhou da parte do corpo, do físico, porque Jesus disse que ali o que prevalecia nele era a parte espiritual e não a parte física. Então o que acontece agora é que Satanás, sendo astuto, a Bíblia diz que ele transporta Jesus Cristo à Cidade Santa. Se foi fisicamente ou espiritualmente, eu não sei, porque a Bíblia não relata, mas relata que Jesus foi transportado por Satanás para a Cidade Santa, até a Cidade Santa. Olha a mudança de ambiente. Jesus, que estava no deserto, de repente ele se encontra na Cidade Santa, que é Jerusalém, que é a cidade santa dos judeus, é o local sagrado dos judeus. E não bastasse isso, ainda ele é colocado sobre o templo, no pináculo do templo. O pináculo é o local mais alto de uma construção. Então há uma mudança radical de ambiente. Jesus é tirado do deserto e colocado na cidade sagrada dos judeus, no templo e no local mais alto do templo. Então nós vemos aí agora Satanás trabalhando na parte espiritual. Ele saiu da parte física para a parte espiritual. E olha a astúcia de Satanás com Cristo. E o que me deixa muito intrigado, vamos dizer assim, é porque Satanás conhecia Jesus Cristo, não da terra, mas do céu. Porque a Bíblia diz que Satanás era do céu. Antes dele ser um anjo caído, ele era um anjo de glória. E ele habitava nos céus, junto com Deus. Ou seja, ele habitava com Jesus nos céus. E mesmo assim, ele investe contra Jesus Cristo, sabendo que Jesus Cristo é Deus. Então vamos lá. Aí Satanás, ele diz para Jesus dessa maneira: atira-te daqui abaixo, porque está escrito, né? Aí nós já temos um aprendizado nessa passagem. Porque se Jesus o confrontou, o respondeu com a palavra dizendo porque está escrito, Satanás vai da mesma maneira. Então, porque está escrito, você agora atira-te de aqui abaixo, porque está escrito. E realmente está escrito. Essa passagem, se eu não me engano, está no livro de Isaías. Mas aí Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Pois bem, para nós entendermos essa passagem também, que eu gosto de dizer que as passagens são muito ricas, e essa é mais uma passagem dessas, eu vou contar um pouquinho do que eu passei. E se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu teria me arrebentado, porque eu me atirei. Eu me atirei daqui para baixo. Eu não vou dar o testemunho da minha conversão, porque o vídeo vai ficar longo, né? Se Deus permitir, eu farei em um vídeo, né, para isso, mas não hoje. Eu passei pelo deserto. Eu estive no deserto. Eu lá nos meus 40 anos de idade, onde parecia estar tudo bem, está tudo certo. E eu com a mãe dos meus filhos, com 3 filhos, trabalhando, bem empregado. E de repente vem um deserto horrível. A minha esposa adoece de uma doença horrível, que é o câncer. E nós passamos momentos muito difíceis juntos, eu, ela e as crianças.
Foi um período longo, né? Mas para resumir, no último mês desse período, eu passei quase todo ele dentro de um hospital. Um hospital para tratamento do câncer. E Deus levou a minha esposa. Aprove a Deus levá-la. Mas nesse período do deserto que eu passei, como foi com Cristo, ele foi não só levado pelo Espírito Santo, mas ele foi sustentado pelo Espírito Santo no deserto. Eu também fui. Tanto é que não houve sofrimento, que parece loucura para muitos, para nós é o Evangelho de Cristo. Que mesmo na prova, mesmo no deserto, Deus nos sustenta de uma maneira que nós passamos por aquilo que quem está de fora olha, no meu caso, e dizia que eu estava louco, porque eu não conseguia ver em mim o sofrimento, e realmente Deus estava me sustentando. E quando tudo passou, quando tudo terminou, né, Deus levou a minha esposa, e quando, entre aspas, eu voltei para minha vida normal, lógico que não era uma vida normal, o que veio na minha mente foi a sensação de liberdade. Não liberdade por estar viúvo, né, solteiro, mas a liberdade de ter passado por um momento muito horrível e ter a liberdade para trabalhar, né? Tipo assim, agora eu tenho tempo para trabalhar. Eu tenho a minha saúde, tenho meus filhos. Então agora eu só quero cuidar dos meus filhos, quero trabalhar, dar uma vida boa para eles e aproveitar a vida, curtir a vida, né? E mais do que nunca entendendo que a vida é muito breve e que ela não é nada, ela é um sopro. Afinal de contas, a mãe dos meus filhos, que eu convivi 19 anos, havia morrido. Então, mais do que ninguém, eu sabia que a vida, ela é muito breve e é um sopro. Aí eu comecei a querer viver a vida, aproveitar a vida. Foi neste momento em que eu caí, porque eu fui buscar no mundo as alegrias, né? Eu não quero nem contar o que eu fazia, porque eu tenho vergonha do meu passado. Eu tenho vergonha. Não que fosse algo assim ilegal, não era algo ilegal, mas aonde eu buscava as minhas alegrias, onde eu queria levar os meus filhos para compensar aquela perda que eles tiveram, né? Eu me envergonho desse tempo. E eu te digo que se não fosse a mão de Deus na minha vida, e eu ainda não era convertido, né? Convertido que eu digo encontrado esse Deus da maneira que antes eu vivi naquele momento lá do meu deserto e Ele cuidou de mim. Eu queria encontrar esse Deus novamente, porque ali, enquanto eu estava me divertindo, entre aspas, eu não conseguia sentir a presença desse Deus. Eu buscava as alegrias, né? Vou dar um exemplo. Eu gosto de música, aí comprei um violão e na porta da minha casa, nos finais de semana, na rua, e até 4 horas da manhã, 5 horas, e a rua ficou movimentada, e comentavam, né, que ali quando eu estava o ambiente era diferente. Coloquei um som no carro, ligava o violão no som do carro. Só que quando tudo passava, quando todo mundo ia embora, na madrugada, o que eu sentia era uma tristeza profunda, um vazio muito grande, um desespero, porque o que eu vivia era falso. E aí aprove a Deus, pela misericórdia de Deus, ir lá e me tirar desse mundo, porque eu iria morrer. E enviou, eu digo,
um anjo de Deus na minha vida, que é a mulher que eu tô casado hoje. Colocou ela no meu caminho e nós começamos a conversar e eu comecei a entender. E ela evangélica, né, começou a falar para mim das coisas do reino de Deus e eu me interessei e ela me ouvia, porque ninguém queria me ouvir. Quando nós falávamos, quando eu ia falar do meu sofrimento, do meu problema, ninguém queria ouvir. Tipo, pensavam que estavam me ajudando, mas não estavam, porque é necessário falar. E aí, resumindo, um dia ela me convidou para ir na igreja e eu fui. E lá na igreja, durante os louvores, que verdadeiramente a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, eu senti uma sensação tão gostosa, uma coisa tão boa, que eu disse, nossa, é esse Deus que eu encontrei lá naquele hospital, ele está aqui agora, e é esse Deus que eu quero servir daqui para frente. E aí eu me converti e estou aí até hoje, pela misericórdia de Deus, porque se não fosse a mão dele, eu teria me arrebentado literalmente, porque eu me atirei, eu tentei a Deus, porque eu achei que eu era merecedor que Deus cuidasse de mim, porque eu tinha passado por um momento muito difícil. Então eu tentei a Deus, só que Deus me salvou. Então essa passagem, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que na realidade, muitas das vezes eu tenho dito isso, que eu prefiro estar em um deserto, com a presença de Deus na minha vida, sendo cuidado, amparado por Ele, no deserto, do que estar em um local muito bom, tentando a Deus. Isso muitas das vezes acontece na vida dos cristãos, das pessoas que servem e temem a Deus, por não entender o propósito de Deus na vida da gente. Na realidade, o que Deus quer é ter comunhão conosco, independente de onde nós estamos. Hoje eu dou glórias a Deus porque minha vida ela é muito boa. Eu ando na presença do Senhor. Deus tem falado comigo, não só eu falado com Deus nas minhas orações, mas Deus tem falado comigo pela misericórdia dele, me dando direção na minha vida, naquilo que eu devo fazer, como eu devo agir, muitas das vezes me advertindo para eu não fazer tal coisa. E toda vez que eu dou ouvido à voz do Senhor, depois vem a confirmação que realmente era Deus falando comigo. Então essa passagem ela é muito simples, né? É uma passagem muito espiritual, mas ela é muito simples. Não é porque está escrito que nós tentaremos a Deus, né? E muitas das vezes nós vemos aí nas igrejas, né, denominações, Deus sendo tentado, dizendo assim, né, que se nós somos filhos de Deus, nós não temos que passar por provas, nós temos que ser prósperos, nós temos que ter dinheiro, que nós temos que comer o melhor da terra. Sim, está escrito, mas o plano que Deus tem para a nossa vida, né, que são coisas que nós nem entendemos, porque lá está escrito que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem guardado, preparado para nós. Então nós temos que simplesmente fazer a vontade de Deus e não tentá-lo. Nós temos que viver de uma maneira onde Deus possa agir em nossa vida, de uma maneira que, estando na bênção ou na prova, Deus reine absoluto, e nós temos o cuidado de não tentar ao Senhor nosso Deus, né? Dando graça sempre pelo que Ele tem feito em nossas vidas, e entender que em tudo há um propósito, que Deus sempre está no controle, como eu tenho sempre dito. Deus sempre está no controle, porque se nós formos ver, né,
Na maioria das vezes, na palavra de Deus, o que acontece é que quando o crente, ele está na bênção, né, na bonança ali, na fartura, é muito mais fácil ele cair, ele ser tentado e cair, do que quando ele está na prova. Vocês podem ver que Adão e Eva caíram no Éden. Era um local perfeito e eles caíram. Jesus no deserto resistiu a Satanás, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que ser resistentes. Não é lutar contra Satanás, nós temos que resistir a ele, às tentações dele. Amém? Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, né? Medite nessa palavra também, que está lá em Mateus 4, 5. Te convido a meditar na palavra, porque eu creio que o Espírito Santo lida com cada um de uma maneira. Eu estou contando uma experiência que é minha, que eu vivi, que eu estou vivendo, mas cada um tem intimidade com Deus. Então eu te convido a meditar nessa palavra, ter experiências com Deus na palavra, que o Espírito Santo possa falar da maneira que Ele quiser, né, na tua vida. Mas como eu estou aqui falando das coisas do reino de Deus, então eu falo daquilo que Deus tem me revelado. Amém? E aí, se Deus abençoar, se Deus permitir, se for da vontade dele, nós faremos um terceiro vídeo agora, que será a terceira tentação de Cristo, né? Mas aí fica pro próximo vídeo. Só te peço que deixe seu like, seu comentário, que você me ajude a divulgar o canal, né? Que compartilhe, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, que eu possa trazer mais conteúdos para nós, hein? Bacana? Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.